Vamos em frente, com fé na estrada. Chegamos, enfim, a Daniel capítulo 5, que nos fala da última grande festa do Império da Babilônia. Para nos situarmos aqui na trajetória da narrativa do livro de Daniel, lembremos-nos que, ou saibamos, que já se passaram mais ou menos uns 30 anos desde os últimos acontecimentos da vida de Nabucodonosor, relatados lá em Daniel 4, até a festa de Belsazar, no capítulo 5. Né? Mais ou menos 25 anos, desde a morte de Nabucodonosor até o fim do seu império. E, nesse ínterim, um dos sucessores de Nabucodonosor, Nabônido, o rei Nabônido, se viu perante um império que lentamente começou a se desintegrar, a entrar num ciclo vicioso de corrupção e de enfraquecimento, diante de uma nova superpotência que estava surgindo no mundo antigo, o Império Medo-Pérsia, esse império que surgiu de uma coligação, de uma aliança entre os medos e os persas. E diante desta ameaça iminente, de um novo império e de um novo rei, o rei Ciro, Nabônido teve que ir para a batalha e engajar-se numa luta para defender a integridade e a sobrevivência do seu reinado, da Babilônia. Nisso, ele apontou um dos seus filhos como corregente, Belsazar, de quem ouvimos falar aí no capítulo 5 de Daniel, para segurar as pontas, por assim dizer, na capital, enquanto o seu pai tentava salvar a Babilônia da destruição iminente. O que torna o relato de Daniel 5 ainda mais curioso. Por quê? O que você esperaria de um regente, à frente da cidade mais importante da face da terra naquela época, diante da sua ruína iminente? Olha, você esperaria uma mobilização militar, uma organização para tentar salvar os resquícios da Babilônia, mas, ao invés de tudo isso, ouvimos falar de uma grande festa. Parece que, na ausência do pai, o filho decidiu promover uma grande bebedeira na Babilônia para uma última fanfarra, uma última celebração antes da destruição iminente do império. Então Daniel 5 nos fala da última grande festa da Babilônia, literalmente às vésperas do rei Ciro da Pérsia vir e atropelar a Babilônia, conquistar o império por meio do seu comandante, o comandante Medo Dario. O que isso nos mostra? O que isso nos diz logo de início, nesse capítulo 5? E você deve ler o capítulo por inteiro para entender o andamento do estudo. Primeira coisa que o capítulo está nos mostrando claramente é a loucura do pecado. Como o pecado, ele consome a raça humana. Veja só, Belsazar deveria estar pensando em como ajudar o seu pai para proteger e salvaguardar o império, e não em festejar. Mas essa é a própria natureza do pecado humano que o consome. Quanto mais ele peca, mais ele continua pecando. Pecado chama pecado, loucura chama loucura. E o que antes foi um império magnífico, suntuoso e poderosíssimo, lentamente se corrompeu e se autodestruiu. Belsazar é a consequência natural do pecado da Babilônia, do seu orgulho, da sua arrogância. Ele achando que poderia festejar quando deveria estar trabalhando, se preocupando com a integridade da capital. Nós vemos aqui Belsazar, no início do capítulo, tentando cantar as antigas glórias do império, celebrando com os seus nobres, os seus dignatários, mais de 1000 convidados, suas mulheres, suas concubinas, bebida liberada à vontade, e eles cantando as glórias dos seus deuses, dizendo que não, os deuses da Babilônia jamais deixariam que aquele império caísse. E de quebra, diz o texto, até o versículo 4, que Belsazar mandou trazer as taças conquistadas do templo em Jerusalém para ajudar a festa a prosseguir. Veja a loucura do pecado humano. O pecado do ser humano não apenas se contenta em se rebelar contra Deus, mas faz pouco da glória de Deus, afronta a santidade de Deus. Belsazar não apenas virou as costas para Deus, ele desdenhou, ele esnobou do Deus de Israel, às vésperas do seu fim. Ora, o que o nosso mundo faz nas suas celebrações, nos seus banquetes, quando ele quer nos seduzir e nos convidar para as suas
grandes festas, né, sofisticadas, charmosas, né, cheias de luxo, de mordomia, não só quer nos fazer esquecer de Deus, mas faz pouco de Deus. Né? Ouça as letras das músicas populares, ouça o nosso mundo fazendo apologia ao pecado, à blasfêmia, fazendo pouco do nome de Deus, da sua glória, né? Esbanjando o pecado, imoralidade, sensualidade, né? E fazendo pouco caso das coisas santas de Deus, né? A santidade da vida, da nossa sexualidade, da mordomia cristã, do bom uso da nossa juventude, né? Belsazar aqui é um personagem emblemático da loucura que é o pecado, como o pecado é um poder que consome a raça humana, né? Que nos faz esquecer de Deus, abandonar a Deus, a fim de vivermos somente para os nossos prazeres, segundo as nossas vontades, esquecendo das consequências dos nossos atos, né? E as consequências da festa de Belsazar seriam rápidas e devastadoras, como veremos até o final do capítulo 5. Mas logo no início a cena está montada, e nós vemos como o pecado consumiu o coração de Belsazar, de todos os seus convidados, de toda a corte da Babilônia. Mas há uma segunda coisa que o capítulo 5 de Daniel nos ensina, e é esta, que o pecado não é apenas um poder que consome, é um poder que nos confunde, confunde o nosso juízo, confunde e até impossibilita o ser humano de entender as coisas de Deus e a revelação clara de Deus. De repente, na sequência da narrativa, no versículo 5 de Daniel 5, nós vemos que um silêncio dominou o palácio. De repente, todos que estavam bebendo, festejando, gritando, falando alto, de repente tudo ficou quieto. Porque apareceu uma mão misteriosa escrevendo ali na parede de fundo do Palácio Real, no lugar mais iluminado, de maior destaque, 4 palavrinhas em aramaico que ninguém soube decifrar. Mene, mene, tekel, parsim. 4 palavras apenas de Deus e a festa acabou. O rei perdeu a sua postura, ficou nervoso, diz o texto que até suas pernas vacilaram, é uma referência, né, velada aí, a perda das suas funções. O homem literalmente não conseguiu se controlar, se borrou de tanto medo, porque quem convidou aquela mão para a festa? E o que significavam aquelas palavras, né, no reboco da parede do palácio? E ele chamou os sábios, os conselheiros, a mãe de Belsazar entrou em cena, tentou acalmar a situação, chamaram Daniel, e quando Daniel finalmente entra em cena, nós vemos as primeiras palavras de juízo, de confrontação, né, diante da loucura do pecado de Belsazar. Belsazar se mostra todo cheio de si, incrédulo de que Daniel possa interpretar aquelas palavras, mas Daniel deixa muito claro para Belsazar, né, que ele, comparado ao seu antecessor, o grande Nabucodonosor, era só um rei fanfarrão. Nabucodonosor foi um grande homem, um grande líder, e foi um líder que foi humilhado por Deus, foi quebrantado pelo Senhor, reconheceu a sua glória. Belsazar sabia disso, ele cresceu na corte, ele conhecia a história do império e deveria ter sabido que este Deus de Israel não poderia ser desdenhado, não poderia ser ignorado. Ele deveria ter se curvado perante este Deus, como fez o seu antecessor Nabucodonosor. Mas veja o poder do pecado, que consome o coração do homem e confunde o seu juízo. Belsazar tinha conhecimento de Daniel, tinha conhecimento das coisas que tinham transcorrido no momento áureo do Império Babilônico, e ele desdenhou de tudo isso, fez pouco caso da revelação de Deus, fez pouco caso da palavra de Deus. Então veja o poder da arrogância, do orgulho do ser humano. O nosso problema não é principalmente intelectual. Há muita gente que tem conhecimento da palavra de Deus e nem por isso se rende a Deus, nem por isso se humilha perante o Senhor. Então veja como a vida de Belsazar é um grande alerta, um enorme sinal para nós do quanto precisamos vigiar o poder do pecado, que pode nos consumir e nos confundir, achando que não, nada disso, né? Nós podemos, né,
deixar para outro momento, né? A avaliação da nossa vida, as exigências da santidade de Deus, da sua glória, por que ser tão santo agora? Não, melhor curtir a vida, melhor, né? Aproveitar o tempo, tem sempre tempo para se arrepender, há sempre tempo para voltar para os caminhos do Senhor, mas Belsazar é prova clara de que quando o pecado não é confrontado, ele não é contido. Quando o pecado não é confrontado como pecado, como uma ofensa, uma rebeldia contra Deus, cada vez mais ele vai nos consumindo, cada vez mais ele vai confundindo o nosso juízo, desviando-nos dos caminhos do Senhor e, por fim, ele pode muito bem nos destruir. É o que mostra a última parte do capítulo 5, os versículos finais, quando Daniel finalmente interpreta aquelas 4 palavrinhas em aramaico que o Senhor escreveu, né, pela sua mão. Né? Pastor, você ainda não explicou o que é aquela mão misteriosa, né, que apareceu. Bem, há um toque de ironia ali na narrativa, porque era costume dos povos antigos cortar as mãos dos soldados conquistados, dos prisioneiros de guerra, né, como mais um troféu para contar o número de vítimas do império. Deus já estava dizendo, olha, essa mãozinha aqui que você acha que cortou, não cortou nada, ela está aqui para pesar sobre a sua vida, Belsazar, e para te julgar. Belsazar não sabia o que a mão escreveu, mas só de ver uma mão cortada ele sabia que era sinal de juízo, era sinal de castigo, algo ruim estava prestes a acontecer com ele e com toda a Babilônia. E de fato, foi o que Daniel disse ao interpretar aquelas 4 palavrinhas, Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significam, como ele mesmo disse, pesado, pesado, contado, dividido. Belsazar foi pesado, foi colocado na balança e a sua vida ficou aquém das exigências do Senhor. Ele foi contado e provado e foi achado em falta. E por fim, ele seria arrancado da face da terra. Seu reino seria dividido, seria entregue nas mãos da Pérsia. Belsazar cruzou uma linha muito tênue entre a misericórdia e a justiça de Deus. Ele abusou da misericórdia de Deus e da sua compaixão, vistos tão claramente na vida de Nabucodonosor. E por isso ele trouxe sobre si juízo. Gente, é exatamente isso que pode ocorrer com cada um de nós se nós não confrontarmos o pecado, se nós não entendermos o quanto ele é um poder consumidor que nos confunde e nos corrompe. Ele pode muito bem nos destruir. Foi o que aconteceu com Belsazar. Naquela mesma noite, a noite da sua última grande festa, foi a sua última noite nesta terra. O exército persa entrou, a Babilônia foi arrasada e Belsazar foi morto. E acabou. A Babilônia acabou. A superpotência, o grande império, caiu. Aquele poder que achavam que ninguém poderia arrancar da face da terra, caiu. E a palavra de Deus diz mais, já próximo do fim da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, que assim como aquela Babilônia caiu no Antigo Testamento, no tempo de Daniel, a última Babilônia, os reinos deste mundo, todos cairão. Todas as festas, toda a celebração, todo o banquete deste mundo, regido pelo pecado e não regido pelo temor ao Senhor, é uma festa fadada ao fim, a terminar. O mundo quer nos convidar para a sua festa, o mundo quer nos convidar para os seus banquetes, mas esse banquete vai acabar, a festa do mundo vai acabar, e só os que temem ao Senhor podem esperar uma festa gloriosa e eterna com o Cordeiro. O que o texto está nos mostrando em Daniel 5 é que este mundo é sedutor, ele nos consome, ele nos confunde, ele pode muito bem nos destruir. E só há um que pode nos livrar deste mundo, só um que pode nos proteger dos convites e da sedução deste mundo, é o próprio Cordeiro de Deus, é o Senhor Jesus Cristo que nos convida para um outro banquete, uma outra celebração infinitamente melhor que a celebração deste mundo. E no final nós temos que escolher entre esses 2 convites, entre 2 banquetes. O banquete deste mundo, tão bem ilustrado pela festa de Belsazar na Babilônia, e o banquete do Cordeiro, o banquete de Jesus Cristo. Um banquete traz muita promessa de alegria e júbilo nesta vida, mas termina em juízo.
O outro banquete talvez represente muita aflição e adversidade nesta vida, mas traz consigo a promessa de júbilo eterno, de descanso sem fim para os santos do Cordeiro. O que o texto nos mostra é que muitas vezes nós temos respondido ao convite deste mundo. Nós temos ido atrás dos banquetes e das festas deste mundo. Nós temos dado espaço para o pecado confundir o nosso juízo e consumir a nossa alma. E nós não temos atendido plenamente ao convite de Cristo. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo para renunciar aos convites deste mundo, nos arrependermos dos nossos pecados e pedirmos que Jesus Cristo venha ocupar todo o nosso coração e toda a nossa mente, que Ele venha não só nos livrar do juízo vindouro, mas que já nos mostre hoje as alegrias de participar do seu reino, da sua presença e do seu banquete que jamais terá fim.